E é a boca que mais me chamou a atenção. Né? Você percebe aqui, por exemplo, olha, que aqui ela vem de cima e desce. Deixa eu ver outra cor aqui. Olha, aqui ele vem lá no sorrisinho e depois desce. Aqui ele vem lá no meio sorriso, depois desce. Aqui já é totalmente descido. Aqui também é descido. E aqui também é descido. Então, a boca me chama mais atenção. Então, já fiz aqui, ó, de acordo com a minha percepção, o que mais se destaca dentro do conteúdo é a boca. E o que isso te informa? Agora eu vou dizer o que a boca, com essas duas características, né, aqui de descendentes, né, descendente, porque elas descem, tá vendo? Ó, elas vão para baixo. Descendente. E aqui, olha, aqui assimétrica. Tá legal? Inclusive, hoje, né, hoje não, no caso eu estou gravando de madrugada, hoje mais cedo, eu coloquei lá no meu Instagram uma préviazinha sobre a boca. Então, boca torta, botei assim para informar que eu ia fazer o vídeo hoje. Boca torta ou boca torta significa, e aí 3 pontinhos e coloquei lá. Depois você vai lá no meu Instagram e dá uma olhada no meu feed. Então vamos lá, eu vou começar aqui falando sobre a boca assimétrica. Mas antes eu preciso fazer essas considerações aqui, olha pessoal, não posso esquecer. Lá eu falei, nossa, é de suma importância quem faz um trabalho sério de leitura facial. Quando eu chamo sério é porque tem pessoas que dão consultoria nesse assunto, tem pessoas que têm esse conteúdo integrado no seu processo terapêutico, não que não que fique lendo a pessoa, mas ela absorve características faciais da pessoa e isso auxilia no seu processo terapêutico. Enfim, mas a anamnese, né, para quem trabalha com consultoria facial principalmente, é de suma importância. Porque, por exemplo, uma assimetria na face, ela pode ter diversas formas e não ser uma coisa naturalidade. Por exemplo, a articulação temporomandibular, que é essa região aqui, é onde conecta, né, a mandíbula no crânio. Então é como se fosse, acho que um bom exemplo é a própria fechadura, né? Que você abre a porta, você fecha. Então, olha, é mais ou menos isso que acontece aqui nessa articulação, tá? Então, uma articulação com deformidade, com mau uso, isso pode fazer com que haja vamos dizer assim, uma assimetria. Pode ser uma assimetria. A gente pensa que é só prognatismo ou retrognatismo. Não, uma assimetria. Então tem que tomar cuidado porque pode ser isso. Então, se for por esse tipo de assimetria, né, aí lá no exemplo eu até falei, acho que foi da dentição, que às vezes a pessoa, né, força muito, e aí ela acaba até tendo o ranger de dente, ela contrai muito, e aí às vezes acaba danificando aqui essa articulação. Tem gente até que solta. Tem um colega que, se ele se emocionar muito, mexer muito a boca, a articulação ela se desloca aqui e segundo ele, dói pra caramba. Então, mas esse é um caminho que pode estar ligado a muitas coisas, como se fala de força na mastigação, pode estar ligado à raiva, a própria dentição também, né, ou por mastigar com um lado, né, da boca ou do outro. A pessoa pode ter um tipo de paralisia, né, paralisia de Bell, por exemplo, ou pode de repente ter aquela choque térmico, né, quando a pessoa abre está com o corpo muito quente, abre a geladeira e por aí vai. Então tem que ficar esperto, porque se você fizer a análise, uma vez eu quase tomei uma pernada por causa disso, de analisar uma boca torta, mas ainda bem que em cima da hora eu descobri que a pessoa estava sem os dentes, então a boca ficava meio para o lado. O problema estava nos dentes, então não era uma condição natural. Então isso tem que tomar cuidado. Outro ponto são os hábitos. Eu até coloquei aqui exemplo de fumo, né? Pessoa que fuma, pessoa que tem um hábito de falar, de repente,
acostumou a articular de forma inadequada, pode deixar a boca torta. Até porque, como a fala está conectada no canal de Broca, né, na região de Broca, é muito comum que o destro, por exemplo, acaba falando um pouquinho com a boca vindo um pouquinho para o lado direito, né, muitas vezes imperceptível, mas a boca vai um pouquinho para a direita, né, e tem gente que consegue identificar se uma pessoa é destra apenas vendo o movimento labial dessa pessoa. Então, hábito aí, né, outro exemplo. E também circunstância, né? Às vezes a pessoa fica assimétrica quando sorri, né? Ou de repente, quando é igual aquele João Plenário da praça, né? Pessoa também com mais idade, né? Já faz uso de dentadura, enfim. Mas circunstância, um exemplo de circunstância pode ser que a pessoa de repente bateu com a boca, ou de repente mordeu o lábio, ficou mais inchado. Depende. Então, tem que tomar cuidado. É por isso que eu fiz um curso só falando sobre esses cuidados, que é chamado dos 5 Cs da leitura facial. Também está lá no Clube da Face. Não tem custo nenhum para quem faz parte da comunidade. Tá bom? Mas continuando aqui, agora vamos lá. Vamos ver mais ou menos aí algumas coisas que podem indicar a assimetria da boca. Ah, tá, mas antes deixa eu só mostrar aqui, olha, a articulação temporomandibular, a região que é onde conecta a mandíbula. Aqui é boca torta por causa da dentição, né, aqui mostrando, né, ou por causa da mastigação de um só dos lados. Aqui, ó, mostrando como que seria na parte óssea. Aqui mostrando um exemplo de hábito, né, o marinheiro Popeye. Tem até frases, né, falando não sei o que, a boca torta depende do cachimbo, sei lá, alguma coisa assim. E aqui é um exemplo de paralisia. Na verdade, aqui é uma exposição térmica, né, um choque térmico que a pessoa teve. Mas vamos lá. Então agora aqui, olha, algumas proposições para boca assimétrica. Uma delas é dissonância entre o que pensa e o que fala. Entre o que a pessoa pensa e o que ela verbaliza, não condizente. Então, daí, eu acho que isso eu coloquei lá também no meu Instagram, que é daí onde pode dizer que a pessoa ou é mentirosa, ou é fanfarrona, fala mais do que deve, ou a pessoa é daquelas que aumenta, mas não inventam. Mas, na verdade, é porque quando a gente olha numa realidade neurofisiológica, é como se todas as assimetrias, né, na face tivesse ligado a um pensamento que não flui de forma não é verdadeira, não flui de forma harmônica, porque aí já entra sinapse nervosa, entra lados do cérebro. Então a gente sabe que o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo, a movimentação do lado esquerdo, o lado esquerdo do cérebro comanda a movimentação do lado direito. Daí essa dissonância pode enviar para as terminações nervosas fluxos diferentes de desembocar energético. Então daí o porquê dessa dissonância entre o que pensa e o que fala poder, né, evidenciar aí mentira ou a pessoa que aumenta mas não inventa. Outro ponto aqui que também é evidenciado nos textos, né, de fisiognomonia, inclusive esse primeiro item aqui, textos antigos da fisiognomonia de Lavater, né, Johann Caspar Lavater fala bastante sobre essa questão aqui também, e paixões e emoções fortes. Então, o que pode levar à imprudência e impetuosidade. Então, pessoal, olha só que interessante. Paixões e emoções abruptas, né? Tem mais coisa aqui. Ansiedade e impaciência também pode ser evidenciado. Você repara que tem diversas palavras colocadas ali. Então, só tomem cuidado, mais uma vez eu digo, que eu estou fazendo aqui de uma forma isolada. Todos esses itens que eu estou falando, alguns deles eu tiro, outros vão permanecer. Quando eu olho o todo, porque o todo
é que vai me orientar no que permanece e no que sai. Entende? Às vezes eu tenho lá 20 itens para uma região facial. Só que quando eu olho o contexto, vai sair quase tudo. Ali eu vou me apegar a uns 2 ou 3, que é o que vai condizer com o contexto. Então, no caso de um contexto de ansiedade e impaciência, a boca assimétrica ela vai ratificar isso, ela vai confirmar, vai dar mais força, né, nesse quesito. Olha, teimosia e astúcia. Inclusive, essa questão de teimosia é a fisiognomonia de Aristóteles, na verdade é pseudo-aristotélica, porque foi uma obra chamada de Fisionômica, que na verdade não foi escrita por Aristóteles, porém foi 300 a.C., né? E essa obra foi tem uma essa obra eu acho que é uma das únicas, ou melhor, uma das mais antigas preservadas do assunto de fisiognomonia, tá? E lá fala uma coisa interessante sobre a teimosia como se fosse um cavalo, né? Ali um cavalo brigando ali naquela teimosia, enfim. E eu achei interessante, porque às vezes quem lida aí, né, com cavalo e tal, sabe que tem esse negócio aí de entortar né, o beiço lá, sei lá, enfim. E eu achei interessante. E astúcia. Ele tem um contexto de astúcia, principalmente aqui nas características dos olhos, mas eu não vou dar contexto não, porque eu não estou fazendo análise dele, eu estou focado aqui nas proposições para a boca assimétrica. Aqui outro ponto é caráter duro, né? Dureza, né? Às vezes impetuoso. E quando a boca é torta para baixo enquanto a pessoa fala, isso pode revelar depravação, negligência e arrogância. Isso aí já é da fisiognomonia árabe, que a gente encontra nos textos da fisiognomonia árabe.